A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Pastor André Pena, é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez, para ministrar mais uma aula e que o Senhor Jesus venha operar maravilhas na nossa vida. Que o Senhor Jesus venha estabelecer a justiça, que abra os olhos do nosso entendimento. Eu estou com muita alegria porque eu estou falando do fruto do Espírito. Eu estou falando de direitos, de qualidades que o Senhor nos entregou. Qualidades insondáveis, riquezas insondáveis que estão no Espírito Santo de Deus e que quando nós confessamos Jesus como Senhor e nosso Salvador da nossa vida, nós recebemos. Aleluia! E hoje nós temos uma capacidade extraordinária de mudar a vida de milhares e milhões de pessoas, de mudar a história de milhares e milhões de pessoas, simplesmente por aquilo que carregamos. Simplesmente porque nós recebemos uma herança. E a maior herança que a gente poderia receber de Deus foi a capacidade que Ele nos entregou de ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo e Ele poder nos guiar. Algo que simplesmente Salomão, um menino, teve que subir mais de 1000 vezes no monte, orando e oferecendo sacrifícios ao Senhor para receber a capacidade de ouvir com inteligência espiritual e revelação a voz do Senhor. Deus nos deu de graça. Romanos capítulo 8 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós recebemos uma riqueza insondável, uma herança extraordinária, simplesmente pelo fato de nós termos confessado Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos. Ei, você consegue se alegrar comigo e saber assim, cara, hoje eu tenho dentro de mim a capacidade de manifestar na terra para milhões, bilhões de pessoas, simplesmente as maiores qualidades do Espírito Santo de Deus. Você tem essa capacidade. E eu estou falando sobre o amor. A última aula eu terminei falando sobre o amor e eu vou dar continuidade falando sobre o amor. Vamos orar. Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom. Ô Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Que essas informações não sejam sabedorias, não seja palavra persuasiva de sabedoria humana, mas que venha de fato, Pai, a manifestação do Espírito e do poder. Que de fato, Senhor, a Tua glória venha a operar através da minha vida. Que de fato, Senhor Jesus Cristo, os meus irmãos, quando escutarem a Tua voz, eles tenham a vida totalmente transformada, Pai. Aonde, Senhor Jesus, aonde este som chegar, aonde essas ondas da internet chegarem, pessoas que escutarem esta palavra, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, serão totalmente curadas, serão totalmente realinhadas à vontade perfeita de Deus, reestabelecidas na glória de Deus. Deus, em nome de Jesus, aonde tiver uma pessoa perdida que escutar esta palavra, verdadeiramente, Pai, voltará para os teus caminhos. Acha, Pai, em nome de Jesus, através dessa palavra, as ovelhas perdidas, Pai, da tua casa. Em nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que aonde esta palavra chegar, milagres, sinais, prodígios extraordinários acontecerão para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.
Nós estamos falando sobre o amor de Deus. E deixa eu te dizer, nada, nem ninguém. Lembra, sabe por que a gente tem tanta alegria em falar do fruto do Espírito? Porque nada nem ninguém tem o poder de arrancar de nós essas qualidades que foram nos entregues. Nem o próprio Deus quer arrancar de você. Olha que coisa tremenda, nem Deus quer arrancar de você o que Ele te entregou, o que Ele nos entregou. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus não quer, o inimigo não tem cacife, e só existe uma pessoa que pode tentar te separar do amor de Deus, que é você. Mas nem você vai conseguir te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo de espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada tem o poder de te arrancar. Como eu falei, Deus não quer te tirar porque foi Ele que te colocou nesse lugar. Ele não tem o mínimo interesse de te tirar. Ele não tem o mínimo interesse de arrancar você de um lugar onde Ele te colocou. O inimigo não tem cacife para isso. Muitas vezes nós achamos, porque não estamos renovando a mente da maneira correta, achamos que estamos tão longe do amor de Deus, achamos que o Senhor não está nos ouvindo, achamos que a nossa oração não passa do teto, porque simplesmente não entendemos de fato a palavra de Deus. Não entender, muitas vezes a gente fala como é difícil o silêncio de Deus. Deus fala o tempo todo, Deus nunca está em silêncio. O problema é somos nós que estamos distantes de Deus, por falta de entendimento, porque não entendemos aonde fomos nos colocar, onde nós fomos colocados. Deus está o tempo todo nos instruindo, nos guiando, nos direcionando. O Espírito da verdade sempre nos guiando. E quando a gente começa a entender e entender onde nós estamos, compreendemos que nada nem ninguém vai nos separar. Pensa numa coisa poderosa. Pensa numa posição em que você está privilegiada. A posição aonde você está hoje, o reino de Deus, o lugar de paz, justiça e alegria, simplesmente você está o tempo inteiro sobre os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele está olhando para todos nós e falando: ali está o meu filho amado, quem eu me comprazo. E nada pode nos separar disso. Nada pode nos arrancar disso.
Nada pode nos arrancar exatamente desta posição onde o Senhor nos colocou. E quando nós entendemos isso, além de estarmos sobre os olhos dele, ele está atento a tudo que a gente está falando. Sabe por que muitas vezes a gente está reclamando, murmurando? Porque a gente não compreende que o Senhor está nos ouvindo a todo momento. Teve um dia que Jesus foi para ressuscitar Lázaro e ele no meio do povo ele falou assim, Deus, ele olhou para cima e falou, Pai, eu sei que o Senhor me escuta a todo momento. Eu estou falando isso não porque por causa do Senhor que eu tenha dúvida, é para que esse povo entenda que o Senhor os escuta a todo momento. Deus está nos escutando a todo momento, as orações, a nossa voz, aquilo que nós estamos falando, nós só precisamos saber direcionar da maneira correta. Nós só precisamos ter a convicção correta, a fé da maneira correta. Se nós entendermos isso, é só crescimento e avanço, é só ver a manifestação. Se a gente quiser e ouvir, nós veremos de fato a glória de Deus operando na nossa vida. Um amor que excede. Além desse amor, nada nos separar desse amor. Esse amor é um amor que excede todo entendimento. É um amor que estabelece todo o entendimento e o mundo nunca vai compreender esse amor. O mundo nunca vai entender a alegria de Deus que pipoca dentro de você. O mundo vai se levantar todos os dias para tentar te atacar, te aprisionar, te colocar, te oprimir, te depreciar. Mas quando você entende de fato que nada te separa desse amor, esse amor excede todo o entendimento. A alegria de Cristo vai brotar em mais e mais e mais de você. Porque nada tem o cacife, nada vai conseguir arrancar de você algo que foi enxertado em você. E foi Deus que enxertou. Foi Deus que colocou, não foi ninguém, não foi homem, não foi ninguém. Foi Deus que colocou a alegria em você. Foi Deus que colocou o amor em você e nada. Nós precisamos entender que uma porta que Deus abre, ninguém fecha. Uma porta que Deus fecha, ninguém abre. Então aquilo que Deus colocou, ninguém tem o poder de tirar. E Ele não quer tirar. Quando a gente entende de fato, a fé é a única forma de agradar de fato ao Senhor. E como é que nós vamos agradar de fato ao Senhor? Entendendo que tipo de fé foi estabelecido. Eu fui convidado para ministrar numa igreja a fé, o tema é a fé do impossível. Simples, a fé do tipo de Deus, aquela que nós temos que viver. Quando nós entendemos isso, nós começamos a mover, as coisas começam a cooperar para o nosso bem. É tudo uma questão de entendimento, entender o reino de Deus se move. Efésios capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo estava orando aqui pelos Efésios, está falando assim, olha, que vocês... e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu oro para que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Será que Deus... A Bíblia diz que o querer e o efetuar vem do Espírito. É o Espírito Santo. Olha que tipo de oração que Deus colocou no coração de Paulo, para Paulo orar para a igreja de Efésio.
Ele estava orando e falando assim: olha, eu quero que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e a partir do momento que vocês conhecerem o amor de Cristo, que excede todo entendimento, vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa tremenda, o interesse de Deus. Olha o que é que Deus quer fazer em nós. Além da gente conhecer ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, conhecer o amor de Cristo, Ele quer simplesmente toda a plenitude dEle, Ele quer colocar em nós. Ele quer que a gente se mova cheio da plenitude dEle. Se essa não fosse a vontade de Deus, por que Paulo orou isso? Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Se essa não fosse a vontade de Deus em nossa vida, por que Paulo oraria isso? Veja de fato o que Deus quer estabelecer em nós. Veja de fato tudo que Deus quer operar em nós. Quando nós começamos a entender os benefícios que recebemos, os tesouros insondáveis, as riquezas insondáveis, as qualidades, as preciosas promessas que nós já recebemos, as qualidades ricas do Espírito Santo que nós já recebemos, toda a plenitude de Deus, essa é a vontade de Deus, operar na nossa vida. Quando nós compreendemos isso, meu Deus, aleluia, aleluia. Veja tudo que o Senhor quer fazer. Mas para isso nós precisamos entender como nos mover. Porque quando nós nos movemos da maneira correta, quando nós andamos manifestando a maneira correta, tudo é uma questão de entender. Entendemos, povo de Deus, e manifestamos. Não entendemos, nem Deus pode nos ajudar. Deus já estabeleceu, e a vontade de Deus é que a gente cresça. Todos os dias, de fé em fé, de glória em glória. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A partir do versículo 1, a palavra diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que imitar a Deus, a plenitude dele. Ele tem exatamente a vontade de entregar toda a plenitude dele. Para quê? Para que a gente imite a Deus como filho amado e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave, aroma agradável. A vontade de Deus é que a gente comece a imitar ao Senhor, sendo imitadores de Deus como filhos amados, e ande na terra exatamente manifestando a vida de Jesus. Eu amo um versículo que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz que aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Qual é a lei perfeita da liberdade? Ser imitador de Deus. A lei perfeita da liberdade, Jesus Cristo de Nazaré. Não sendo um ouvinte esquecido, porque a fé vem pelo ouvir. Não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante da lei perfeita da liberdade, ou seja, da vida de Jesus. Tudo o que fizer será bem-aventurado. Tudo que nós fizermos, seremos bem-aventurados.
se a gente praticar a vida de Jesus. Nós precisamos. Existe um amor que foi expresso. Deixa eu te dizer, quando nós queremos conhecer de fato o Pai, é algo muito interessante que nós precisamos entender e nós precisamos desenvolver. Romanos capítulo 8, eu falei sobre isso, que Salomão estava pedindo a Deus sabedoria, mas a sabedoria que ele estava pedindo não é essa sabedoria humana que nos dá a capacidade de dar bons conselhos quando nós estamos mais velhos. Ele estava pedindo para Deus a capacidade de ouvir a voz de Deus com inteligência espiritual e revelação. E aí lá em Romanos capítulo 8 diz que os filhos de Deus, versículo 14, nós recebemos de graça esse direito, essa riqueza, essa herança, nós recebemos de graça essa herança de sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós recebemos, Deus simplesmente começou a expressar um grande amor. Hebreus diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível sendo visível na terra. Então nós precisamos entender que existe um amor expresso, um amor de Deus expresso, um amor de Deus manifestado na terra. Um amor de Deus manifestado na terra foi Jesus caminhando. Muitas vezes, pela falta de entendimento, nós acreditamos num Deus que lemos a antiga aliança, acreditamos num Deus tão mau, um Deus tão pesado, um Deus assim que ele age assim, quase que um sanguinário. E aí quando a gente vai para a nova aliança, parece que Deus ficou bonzinho, parece que ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele e ele resolveu ficar bonzinho. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus é a expressa imagem. Teve um dia que Filipe olhou para Jesus e falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olhou para Filipe: Filipe, você está há tanto tempo comigo e não conhece o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu vim aqui para revelar o Pai. Quando nós começamos a entender de fato os três, a gente começa a operar da maneira correta. O Espírito Santo veio para testificar da pessoa de Jesus. O Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus. E Jesus vai revelar o Pai. Então nós precisamos buscar todos os dias, sermos guiados pelo Espírito Santo e ter a revelação do Espírito Santo, porque quanto mais a gente tiver intimidade com o Espírito Santo, mais ele vai testificar de Jesus, mais ele vai mostrar para a gente Jesus, e quanto mais ele mostrar para a gente Jesus, quanto mais a gente conhecer Jesus, mais Jesus vai exatamente mostrar para a gente o Pai. Muitas vezes nós não conhecemos Jesus, não entendemos o papel de cada um deles. E porque não entendemos, não compreendemos as riquezas insondáveis que já foram estabelecidas em nós. João capítulo 8, versículo 1. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé. No meio de todos disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta,
Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha que passagem profunda, mas o que me chama a atenção nessa passagem é algo muito interessante. A Igreja de Cristo precisa compreender algo muito forte para esse tempo. Teve um dia que Jesus olhou para os sacerdotes e falou assim: por causa da tradição de vocês, a tradição de vocês impede vocês de entrar no céu e vocês também não deixam ninguém. Elas estão pervertendo o Evangelho, porque vocês não entendem, vocês não discernem o tempo, vocês não conseguem discernir o tempo e as estações. Existia um tempo e uma aliança que foi estabelecida. Não que ela seja menos valorosa, a antiga aliança, do que a nova aliança. Mas existiam tempos, e se a antiga aliança não fosse contaminada, se a antiga aliança fosse tão perfeita, ela não precisava ser trocada por uma nova. É assim que a Bíblia diz. Então teve que haver estabelecida uma nova aliança, uma aliança que Deus fez ele com ele mesmo, uma aliança em que Deus tinha que fazer com ele mesmo, que não dependeria do homem para que ela fosse eterna, dependeria diretamente de Deus. E Deus fez uma aliança dele com ele mesmo. Lembra da fornalha ardente, da tocha ardente e a fornalha fumegante? Quando foi aquela aliança que Deus fez, que fez Abraão simplesmente matar um animal, e ele fez um 8, e daqui a pouco veio a tocha ardente e a fornalha fumegante e fizeram aquela aliança. Foi uma aliança que Deus fez ele com ele mesmo. E foi levantada uma nova aliança. A nova aliança, ela aconteceu exatamente após a morte e ressurreição de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus estabeleceu um novo tempo. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Começa ali uma nova aliança. Muitas vezes, algumas pessoas, elas falam sobre o último profeta, que João, que não existe mais profeta na nova aliança, que não existe mais isso. João foi o último profeta, e a Bíblia fala que João foi o último profeta no quê? Na antiga aliança. João foi o último profeta que falou: aqui acaba, que eu diminua e que ele cresça. O contexto disso que João estava dizendo é: a minha aliança, a antiga aliança, morra agora e viva uma nova aliança, cresça uma nova aliança. Quando ele falou que ele cresça e eu diminua, ele estava falando de alianças. Ele estava dizendo: olha, a antiga aliança está morrendo porque está nascendo uma nova aliança. Essa nova aliança se deu na morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus se apresenta lá em Hebreus capítulo 9 como sacrifício vivo e agradável pela última vez no Santo dos Santos, e Deus recebe ele como sacrifício. Naquele momento, quando Jesus se apresenta como sacrifício vivo, começa uma nova aliança.
Jesus veio, recebeu, Deus aceitou, Jesus voltou e começou a ensinar para os apóstolos, começou a mostrar para os apóstolos, olha, é isso, tal, começou a ensinar sobre esta nova aliança. Mas ele pegou este fundamento que ainda não tinha sido estabelecido e simplesmente pegou um homem que era a grande ameaça que a igreja estava sofrendo naquele tempo. Aquele homem que foi resposta de oração dos apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro. Os apóstolos do Cordeiro fizeram uma oração em Atos capítulo 4. A resposta da oração da oração dos apóstolos do Cordeiro está em Atos capítulo 9. Quando a maior ameaça para o caminho, para o Evangelho de Cristo, naquela época, era um homem chamado Saulo de Tarso. Jesus simplesmente encontrou com Saulo, Cristo encontrou com Saulo num caminho de Damasco e falou para Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está perseguindo a igreja do Deus vivo? Por que você está perseguindo o meu corpo? E Saulo olha e fala assim, quem és tu, Senhor? Jesus naquele tempo pegou Paulo, levou ele para dentro de Damasco e lá ele ficou 3 dias cego. Por que ele ficou cego? Porque ele já era cego. Porque ele estava cego espiritualmente falando, ele não conseguia enxergar, porque ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, ele não conseguia enxergar, mesmo sendo um exímio estudante da lei de Deus, da lei de Moisés, ele não conseguia enxergar o Filho de Deus dentro da palavra de Deus. Mesmo lendo o livro do profeta Isaías, o maior profeta messiânico da palavra, ele não conseguia enxergar o Filho de Deus. E por isso que ele estava cego. E aí Jesus aparece para Ananias e falou, vai lá, ele é um escolhido meu. Ele vai ter que aprender a sofrer tudo que ele vai sofrer por causa do meu evangelho. Naquele momento, Ananias foi lá, colocou a mão sobre a cabeça de Paulo, as escamas caíram dos olhos dele e ele começou a enxergar a verdade. Só que para aquela verdade ser estabelecida de fato na vida de Saulo de Tarso, naquele momento já tinha virado Paulo, era necessário que todo o engano que durante toda uma vida foi construída, precisava ser destruído, para que começasse a verdade de Cristo, o fundamento de Cristo começasse a estabelecer. Deus levou Paulo para o deserto da Arábia. Durante 3 anos Paulo ficou lá. 3 anos ele ficou lá, depois ele voltou para Jerusalém. Quando ele voltou para Jerusalém, ele passou 15 dias lá, falou com Pedro, viu Tiago e voltou para Damasco e para o deserto da Arábia. Ficou 14 anos sendo ensinado pelo Espírito Santo, a ponto de desesperar da própria vida. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Depois de 14 anos, por causa de uma revelação, ele voltou para Jerusalém. Qual é a revelação? Está escrito exatamente em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22, que mostra que Paulo recebeu a revelação de estabelecer no meio dos gentios a glória de Cristo. Mostrar para os gentios, ou seja, que nós tínhamos o direito de receber uma nova identidade, sairmos de um povo sem aliança e passarmos a ter uma aliança. Ele fez de 2 povos um só povo. Ele fez dos
gentios e dos judeus, a igreja. Paulo recebeu exatamente o direito, a revelação, para ensinar para nós, os gentios, que não éramos da aliança. E vocês receberam o direito de fazer parte da aliança. Quando ele fez isso, Deus simplesmente entregou para ele um dos maiores tesouros que hoje a igreja tem. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, se não me engano, diz que nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo. Um dos maiores tesouros, uma das maiores riquezas, uma das maiores heranças que nós temos hoje é a mente de Cristo ativada em nós. Pela falta de entendimento, infelizmente, nós não conseguimos desenvolver essa mente. E aonde está exatamente a manifestação dessa mente? De Romanos a Judas. De Romanos a Judas são as cartas que Deus entregou a Paulo, a Pedro, a João, a Judas, a Tiago. De Romanos a Judas. E infelizmente o que nós menos vemos ser pregado nas igrejas são as cartas. Porque as cartas simplesmente, elas vão arrancar de nós todo o entendimento errado que nós temos em relação às Escrituras e começarão a estabelecer a mente de Jesus. Quando nós compreendemos isso, nós começamos a meditar algo muito interessante que tem acontecido com a minha vida e com as pessoas que caminham conosco, as ovelhas que caminham conosco. Eu tenho ensinado para elas. Elas chegam para mim e falam: pastor, eu quero ler a Bíblia. Como é que eu leio a Bíblia? Eu começo de Gênesis e vou até Apocalipse. Eu falei: não, para. Vamos fazer a coisa certa. Que tempo que você está? Qual o tempo que você está? Então vamos ler da maneira correta. Leia durante um ano 10 capítulos das cartas todos os dias e um capítulo de Provérbios. Porque simplesmente você vai, se você ler 10 capítulos das cartas todos os dias, quando você chegar em Romanos, chegar em Judas, você volta para Romanos de novo, aí de Romanos vai para Judas, até quando chegar em Judas, volta de novo, vai de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, chegou em Judas, volta de novo, e um capítulo de Provérbios todo dia. Você simplesmente vai abrir o entendimento de Jesus, você vai abrir a mente de Cristo em você e você vai puxar a sabedoria do tipo de Deus para a sua vida. Não tem como sua vida continuar a mesma. A mente de Cristo ativada. A mente de Cristo manifestada. Por que eu falei tudo isso para você? Lembra de João capítulo 8, quando eu li? Quando Jesus estava ali e aquele povo trouxe aquela mulher e jogou aos pés de Jesus e falou: ela é uma adúltera. Você já parou para pensar no que Jesus pensou exatamente naquele momento em que lançaram aquela mulher para ele? Primeiro, Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Ele era conduzido pelo Espírito Santo. Era o Espírito de Deus que guiava Jesus. Jesus era homem como nós, mas ele era guiado pelo Espírito de Deus. Quando lançaram aquela mulher sobre ele, primeira coisa, Jesus não ficou afobado, como a gente às vezes fica, debaixo de pressões. Jesus parou e começou a escrever. Ali Jesus estava simplesmente esperando direção do Espírito de Deus. Ele estava esperando uma direção que o Espírito Santo desse, a sabedoria. E eu não sei se você sabe, a mente mais brilhante que já pisou nessa terra foi a de Jesus.
E ali de frente com Jesus, tinham doutores, exímios conhecedores da lei. E uma das cartas que Deus deu a Paulo, a carta aos Romanos, fala que a lei veio para manifestar exatamente o conhecimento do pecado e da morte. E aqueles doutores da lei, eles conheciam o pecado e a morte. E eles eram exímios conhecedores. Então Jesus, entendendo que ali tinha homens que conheciam e entendiam que a lei mostrava o pecado e a morte, Jesus só agiu com sabedoria que vem do alto, pura, pacífica. Chegou para aqueles homens da lei e falou assim: vocês são exímios conhecedores da lei, né? Então, para a lei. Já que vocês conhecem a lei, eu vou mostrar para vocês a lei. Quem aqui não tem pecado? Quem aqui não é digno de morte? Quem aqui não já cometeu algum pecado digno de morte? Que taca a primeira pedra. A Bíblia diz que os mais velhos começaram a se afastar e lançar as pedras no chão. É isso que nós precisamos entender. A mente de Cristo ativada vai nos direcionar exatamente, nos conduzir exatamente naquilo que Jesus quer. Vai nos conduzir, nos guiar e manifestar aquilo que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Quando nós começamos a entender isso, nós direcionamos de fato. Sabe por que não vivemos de fato tudo aquilo que Deus tem? Porque não entendemos. Quando nós entendermos de fato o que o Senhor Jesus tem para a nossa vida, o amor que se move na nossa vida, será totalmente voltado para Ele, será exclusivo para Ele, será um amor totalmente guiado para Ele. E as coisas começarão a acontecer. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Quando a gente de fato começa a compreender aquilo, entende. Um dia me perguntaram e falaram para mim assim: pastor, você pode ir para o bar? Posso. Você pode ir para uma festa? Posso. Você pode tomar uma cerveja? Posso. Você pode cometer promiscuidade? Posso. E por que o senhor não faz? Porque não vale a pena. Nós temos muito mais a perder cometendo todos esses atos ilícitos do que de fato viver a glória de Deus. Deus entregou coisas preciosas, tesouros inimagináveis. E você vai entender e começar a esperar em relação à sua vida, nós começaremos a esperar em relação à nossa vida tudo que a gente tem de conhecimento de Deus. Está diretamente ligado ao conhecimento que nós temos da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, o nível de glória, honra, prosperidade, alegria, riqueza e tudo que é de bom na tua vida. Está diretamente ligado ao nível de conhecimento. Quando você conhece, você espera dele. Você espera que ele vá fazer exatamente aquilo que ele prometeu que vai fazer.
Mas quando você não espera, quando você não conhece, e quando nós começamos a entender, deixa eu te dizer uma coisa, não tem como nós movermos de fato aquilo que Deus quer, se a gente não entender. Mas quando você entende, rapaz, dizia meu pai algo muito interessante, e ele sempre falava assim, um homem que não tem gratidão, ele não tem nada. O homem que não é grato, ele não tem nada. E todo o nosso amor tem que estar fundamentado e alicerçado na gratidão a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 43. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão, supondo que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vós vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar, e os seus pés não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha que coisa tremenda. Simplesmente o Senhor está mostrando a importância de ter uma vida grata. Aquele que muito ama é o que muito é perdoado. Quando a gente tem a convicção, deixa eu te dizer, tem uma parábola em que o Senhor ele fala de dois homens que tinham duas dívidas. Um devia ao rei e o outro devia a esse conservo. E aí, esse homem que devia ao rei chegou e falou assim, ele não tinha como pagar a dívida e falou, olha, por favor, tem misericórdia, me perdoa, olha, não faz isso, me perdoa essa dívida e tal. O rei foi lá e perdoou a dívida. Era uma dívida impagável. Não tinha como esse homem pagar. E o rei foi lá e perdoou esse homem. Quando esse homem saiu, ele encontrou um conservo dele. E o conservo dele devia para ele uma mixaria. E o conservo se humilhou e falou, me perdoa, tem misericórdia de mim, me perdoa. Esse moço, esse homem não perdoou o conservo e lançou o seu conservo na cadeia. Quando os homens que trabalhavam para o rei, os soldados, foram no rei indignados e falaram, olha, sabe esse homem que o senhor acabou de perdoar? Ele encontrou um conservo dele ali com a dívida merreca, não nem comparada ao que ele devia, e ele lançou ele na cadeia. O rei indignado chamou ele de volta. E deixa eu te dizer, simplesmente esse homem não tinha como pagar esta dívida. Nenhum de nós tinha a mínima condição de pagar a dívida a qual foi paga. E ele nos
perdoou por toda essa dívida. Existia um anseio da justiça, cobrando exatamente essa dívida. Não existia um só na terra justo o suficiente para pagar essa dívida. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não existia um só sequer na terra. Quando João chegou que ele teve a visão na ilha de Patmos, que ele teve a visão lá do Apocalipse, que ele viu aquele livro com um selo fechado. E ele olhava e falava, não tem um digno aqui, nem no céu, nem na terra, nem canto nenhum, para abrir esse selo. Está todo mundo perdido. Mas ele escutou uma frase: digno é o Cordeiro de abrir o selo. Digno é o Cordeiro de desatar o selo. Todos nós não tínhamos a mínima condição de pagar o que devíamos. Pai, graças eu te dou porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Manifesta a Tua glória, a Tua justiça, Senhor, em nós. Senhor Jesus, por favor, alinha a Tua igreja. Alinha a Tua igreja, Pai. São mais de 7 bilhões de pessoas que não Te conhecem. Alinha a Tua igreja. Em nome de Jesus, venha verdadeiramente com o alinhamento da Tua igreja. Seja feita a Tua vontade na Tua igreja, Pai. Toma a igreja que é Tua, Senhor. Alinha o Teu povo. Milhares, milhões, bilhões de pessoas estão sofrendo, porque a Tua igreja não entendeu a sua identidade. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço e clamo, vem com a Tua justiça e alinha a Tua igreja, em nome de Jesus.